assinaturas 3321-8181. Bom dia, Silvério Silva, Silvério II, a toda a nossa equipe. Vou saudar aqui também o ex-deputado Tagino Machado, a Davidson, presidente ainda do Cidadania. Cidadania foi fundido, não foi? Aliás, está na federação. A todos vocês, queridos amigos ouvintes. Pois é, triste para qualquer político que ganhando uma eleição não saia ainda do palanque. Falo isso sobre a situação de Lula nos últimos acontecimentos, onde ele tratou de ações e propostas altamente desnecessárias para o momento. Lula está num momento de transição, ganhou uma eleição de forma legal, legítima até, mesmo com a adversidade do uso do erário público pelo atual presidente ao violar a Constituição Federal, criando artifícios para dar vantagem ao eleitor. Enfim, venceu, é o nosso futuro presidente. O que é que Lula tem que tratar numa reunião do COP27, que tratava da questão climática? Ele voltar a um assunto que foi tema de debate durante a eleição, desnecessário quando provocado por ele, para falar sobre furo no teto de gastos. Ele tinha que falar o que falou na COP, quando foi reconhecido por todos os governantes de diversos países que lá estavam, pela sociedade do modo geral, tratar da situação do clima, que isso é que faz o Brasil se tornar efervescente no exterior, por conta da grande responsabilidade que tem o Brasil com a imensidão das suas florestas, pelo tamanho que tem como maior representante da América Latina. Mas não, Lula não aproveitou o momento de dar sinais claros da manutenção das nossas reservas, defendendo que o uso sustentável é válido economicamente, mas que tem que preservar o espaço do indígena, que tem que evitar a corrosão das reservas minerais do país, de propriedade que está no subsolo e na Amazônia, digo, que as terras, na sua grande maioria, quase total, pertencem ao governo geral, mesmo o solo. Não, vai tratar de furo de gastos, provocar o mercado com uma comparação desnecessária, porque não precisa comparar um caminho com o outro, o social e o capital. Você não pode pensar que vai prescindir de um para ajudar o outro. Não, caminhamos juntos. Você ajuda o mais fraco para que o mercado de consumo aumente, que favoreça o mais rico. O mais rico cresce para dar emprego ao mais pobre. Isso é uma coisa elementar, eu falando aqui sob o ponto de vista mais didático, para que aqueles ouvintes possam me entender mais puramente. Então, sai de cima do palanque, Lula. Espera o resultado da transição, para você fazer juízo de valor com a manutenção daquilo que você prometeu, se efetivamente conseguir sensibilizar o Congresso, que já conseguiu. Era um ano, já está se tentando 4. Não precisa. Por que tirar do... Orçamento é orçamento. Arranjar artifícios e atalhos para tirar proveito, fazendo do orçamento uma coisa que dá margem àquilo que não está projetado, mas aquilo que passa na cabeça do governante de momento, isso é terrível. Então Lula deve descer do palanque, esperar o resultado e não precisa ficar todo dia querendo ganhar voto, porque termina perdendo simpatia. Essa é que é a realidade. E aproveito nesse momento para chamar a atenção de um assunto que é de interesse nosso administrativo. Sai do Brasil, quero vir agora para a Feira de Santana sem passar pelo estado. O prefeito anunciou em diversos programas de rádio que irá fazer uma substancial mudança no seu secretariado. Eu acho bom. Noto no governo, com todo respeito ao secretário, um governo velho, antigo, pela falta de renovação. Eu vejo que não existe aquele fleuma do conjunto da prefeitura em estar governando em consonância com a sociedade. Entendo perfeitamente os entraves colocados na administração do município pela Câmara Municipal. Desproposital,
de forma que eu julgo, tirando aquilo que é de competência da Câmara, de fiscalizar, e com todo cuidado, é a Câmara que tem esse papel, tem que preservar isso, não pode ser mesmo um puxadinho de qualquer prefeitura, e não falo só de Feira de Santana, mas está passando dos limites. Está passando dos limites. Digo isso porque quero uma cidade melhor para todos. Eu não entendo como o sujeito chega ao poder, seja ele qual for, e se torne raivoso. O poder é o suprassumo da conquista humana, não é o dinheiro apenas é um trampolim para você chegar a qualquer tipo de poder que você almeja, até dentro de casa mesmo. Mas você exerceu o poder, o suprassumo da conquista humana, com ódio, com rancor, usando aquele poder para submeter um outro poder, usando esse poder para se tornar infeliz, porque não sabe o que fazer com ele, utiliza de forma errônea, sem dividir esse poder com todos aqueles que o fizeram chegar a ele. Então, eu quero dizer que confio que essa mudança deve ter renovações significativas na Prefeitura de Feira. Nós temos uma sociedade em evolução permanente, uma sociedade que, ao estar mudando continuadamente, vai exigir cada vez mais do poder público. Os líderes de segunda, como eu já falei aqui algumas vezes, e a minha conceituação é essa, que os líderes de primeira se assessoram de outros de primeira, e já dei também, ACM Neto, Antônio Carlos Magalhães, que ao assumirem, mudaram o perfil da conceituação de se convocar as pessoas. Porque os líderes de primeira, Silvério, se assessoram por outros de primeira. Já os de segunda se assessoram pelos de terceira, porque eles têm medo dos outros de segunda igual a ele, e por isso não colocam nos seus gabinetes. Pega os de terceira, porque submete com medo de segunda ultrapassá-lo. E isso faz com que Feira seja uma cidade árida, do ponto de vista político, no quesito renovação. Você não tem um secretário em condições de se eleger um vereador. Isso acontece desde o início dos anos 2000 e antes também. Não é um fato novo. As grandes lideranças do município, que são grandes aqui, a gente tem que respeitar eles nessa condição, não agem como fez o velho Antônio Carlos, como fez a CM. Se elegeu hoje e no dia seguinte convidou um ex-governador recente para ser seu secretário. Um deputado importante, com características profissionais grandes, como Carreira, chamar um Jorge Cury, e aí José Carlos Aleluia, político nacional, não é um deputado local, não é um deputado federal que está lá para receber o salário e marcar ponto com o estatístico de favor ou contra o governo. Ainda é um líder com maior conhecimento do setor energético brasileiro. Foi esse pessoal que ele se assessorou. Procura ver nos municípios o que é que o pessoal traz. Não tem esse pessoal para trazer para aqui, mas tem os daqui competentes. Aí utiliza um velho argumento que o nego disse que foi de Zé Falcão, que o outro, de Alckmin, ex-governador de Minas, que no momento, quando indicaram que ele colocasse a esposa dele, e ela mandona, ele disse assim: você não pode nomear quem você não pode exonerar. Eles lutam isso aqui para dizer: não, essa pessoa é grande demais, é importante demais, conhece a cidade mais do que eu até, como é que eu vou botar esse cara, vai querer tomar meu lugar? Não sabe que a caneta é dele para nomear e exonerar. Esse medo dá prejuízo à cidade. Isso não se aplica a um líder que verdadeiramente se consolida como um líder, mas um chefete. Medo de ser auxiliado por alguém que pensa mais do que ele. Nenhum de nós é autossuficiente para não precisar de alguém ao lado. Uma palavra muda um conceito. Uma atitude muda uma nação. O mundo, através de um homem, fez a mais sangrenta das guerras. Hitler, líder negativo. Um positivo, Winston Churchill, mudou a história da guerra pela coragem, pela tenacidade da defesa do seu povo, do convencimento dos Estados Unidos que ficava ao largo do problema, sem nem querer saber o que estava acontecendo na Europa, esquecendo que o poder era para ser hegemônico e não se detinha só a Europa, já tinha sido alastrado pela África, Ásia. Mas ele conseguiu convencer o presidente americano, que só sucumbiu por causa da invasão japonesa na sua ilha, lá no Pacífico. Então, as coisas mudam. Então, um líder momentâneo desse, que é um chefe, porque se elegeu por 4 anos, não é uma liderança para a vida inteira, ele deve entender que tem que procurar suporte. Mudar peças, como num time de futebol, invencionice, pegar o ponta esquerda e colocar na lateral direita, isso é coisa de quadrúpede. Procura um profissional.
Procura quem conhece. Quem envereda pela direita jamais vai ser um bom jogador pela esquerda. Então, eu digo isso, não é dando conselho a Colbert, é dizendo que como cidadão eu estou vigilante. Não procure os mesmos, procure o diferente, inclua a juventude, porque ela é quem sabe da nova realidade e aquilo que querem. Feira de Santana evoluiu, já não tem mais tanta rua com lama ou poeira. Mas tem uma juventude e uma população de média idade querendo muito mais do que o extermínio da poeira ou da lama em locais isolados. Eles querem qualidade de vida. E a qualidade de vida vem com cultura, esporte, enfim, o lazer. Se não entenderem isso, não sensibilizarão a juventude, que será a maioria nessas próximas eleições. E pode sucumbir um projeto pessoal ou um projeto que se arvore duradouro para a eternidade em Feira de Santana, que a cidade não comporta e já dá sinais claros de não querem mais isso, Silvério Silva. Ok, muito bom comentário de Humberto Cedrais, parabéns e até no próximo programa com o seu retorno. Obrigado, bom dia. Hora certa. Oferecimento Comandos Terceirização e Segurança Eletrônica. Trabalhando há 27 anos para a sua tranquilidade. Depois do intervalo comercial, para quem você tira o chapéu? Agora em Feira de Santana, 11 em ponto. Programa Silvério Silva. Jornalismo sério e descontraído. Silvério Silva. Oferecimento Café 2 de Julho. 30 anos levando mais sabor ao seu dia. Puríssimos Suínos, uma empresa do Grupo Balbino Santana. Equipan, equipamentos para padarias, açougues e supermercados. 3225-17